Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês decorando, e montando também um bolo muito especial que é do aniversário da minha filha, a minha filha mais velha, Camille. Vocês já viram ela aqui pelo canal porque ela já gravou vídeo aqui para vocês. Ela completou 16 anos e nós fizemos um bolinho para ela. Éramos poucas pessoas, mas eu queria que o bolo fosse bonito, então eu fiz um bolo de 2 andares. Vamos lá então. O primeiro bolo, peraí, calma, antes de eu falar do primeiro bolo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nada, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro bolo é esse que vocês estão vendo, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa de chocolate amanteigada da Mari e recheio de chocolate com amendoim. Esse recheio já tá aqui no canal, já existe, ele é bem antigo, mas ele já existe aqui no canal e ele é muito delicioso, é um recheio que vale muito a pena fazer. Tá? Então eu montei aí o meu bolo, molhei com a minha aguinha de água, minha caldinha, né, de água com leite condensado. E para fazer um bolo de 15 centímetros por 12 de altura, 3 camadas de recheio, eu utilizo uma receita e meia de recheio. Então vamos lá, uma receita é uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e o complemento. Então uma receita e meia é uma caixa e meia de leite condensado, uma caixa e meia de creme de leite e uma e meia medida do complemento. E agora eu estou com um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Para esse bolo, eu utilizo meia receita de recheio. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz 2 receitas de recheio. Para o bolo de 15, eu usei uma receita e meia. E para o bolo de 10, eu usei a outra meia receita que sobrou, tá bom? E aí, depois de meu bolo descansar por mais de 12 horas, esse bolo descansou aí por umas 20 horas mais ou menos, né? Porque eu fiz com um pouco de antecedência. Vamos começar a decorar. Antes de fato começar a decorar o bolo, eu começo já fazendo a estruturação. O que eu estou utilizando aí é caninho pega-balão, daquele mais grossinho, a gente compra em loja de confeitaria, tá? E antes de eu colocar o chantilly, eu já começo a fazer a estruturação do meu bolo. Esse bolo não vai ter blindagem, porque foi um bolo que ele não foi transportado. Ele só saiu da minha cozinha e foi para minha área gourmet. Então, eu não transportei. A partir do momento que o bolo vai ser transportado para algum lugar um pouco mais distante, sendo bolo de andar, eu prefiro sempre blindar, tá bom? A junção desses 2 bolos vai render no total 22 fatias, ok? O bolo de baixo serve 15 fatias e o bolo de cima serve de 6 a 8 fatias. Então, uma média de 22 fatias, tá? Estou utilizando chantilly estabilizado com pó para glacê real. E para chegar nesse tom de lilás, eu utilizei as cores roxo, só que ficou muito puxado para o azul. E eu queria mais lilás mesmo. Então, eu utilizei também um pouquinho de vermelho bordô. Misturei o roxo com o vermelho bordô, me deu esse tom de lilás lindo aí que vocês estão vendo. Comecei então a depositar o meu chantilly com a manga de confeitar, cobrindo aí todo o bolo. Tô tentando, pessoal, deixar o vídeo passar para vocês um pouquinho mais devagar, para quem tá tendo um pouquinho de dificuldade de assistir os vídeos muito rápido e tal. Vou tentando deixar passar o vídeo um pouquinho mais devagar para vocês. Lembrando que aqui no YouTube, quando você clica naquela engrenagemzinha, você consegue diminuir a velocidade dos vídeos, tá? É uma opção também. Então, começo alisando o topo do meu bolo. Lembra, gente? Quando eu aliso o topo, as quinas descem e quando eu aliso a lateral, as quinas sobem. Eu prefiro sempre fazer um pré-alisamento antes de vir com a espátula de textura. Para mim, fica muito mais fácil quando eu faço assim, na hora de trabalhar com a espátula de textura. Então, eu começo alisando o topo, depois eu passo para a lateral, vou alisando. Olha aí, ó, eu teria que fazer esses preenchimentos que eu tô fazendo agora, já utilizando a espátula de textura. Não ajuda em nada, gente, não ajuda em nada. Então, o que eu faço? Primeiro eu aliso e depois eu venho com a espátula de textura. Vou deixando o meu bolo retinho. Se tiver alguns buracos mais profundos, eu vou cobrindo, para facilitar a minha vida mesmo, tá? Então, alisei o meu bolo, retirei também o excesso de quina. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Se eu quiser uma quina imperfeita, quando eu retiro esse excesso, ela vai subir mais delicada. E se eu quiser uma quina perfeita, quando eu também retiro esse excesso, fica mais fácil de deixar essa quina perfeita. Então, por isso que eu prefiro fazer assim, retirar sempre o excesso de quina. Agora que meu bolo tá bem alisadinho, tanto na lateral quanto na parte de cima, eu venho com a espátula de textura. A minha espátula de textura não tem numeração, tá bom? Você vai utilizar a espátula de textura que você tiver na sua casa.
Inclusive, quero dar uma dica. Se o seu cliente te pedir um bolo, te mandar um modelo com uma espátula de textura, que caso você não tenha essa espátula de textura, você não precisa se desesperar. Você vai mostrar para o seu cliente as espátulas de textura que você tem, de preferência, gente, no bolo, tá? De preferência, um trabalho que você já tenha utilizado aquela espátula, vai mostrar um bolo para o seu cliente com aquele modelo de espátula. Porque se você mostrar só a espátula para ele, ele não vai saber qual é o desenho que aquela espátula faz no bolo. Então, mostra para o seu cliente, olha, eu tenho essas opções de desenho aqui, de espátula, e ele vai escolher dentro daquelas opções, tá? Não precisa sair correndo desesperado para comprar uma espátula para cada cliente que aparecer, porque tem uma variação gigantesca de espátula. Se você não souber um número, não saber, vai ficar muito difícil. Então, mostre para o seu cliente, dentro das opções que você tem ali, quais são as espátulas que ele pode escolher. E aí ele vai escolher dentro daquelas opções. Depois que eu passei a espátula na lateral do meu bolo, vem naquele trabalho de formiguinha que tem que ter muita paciência, que é o quê? Fazer as esquinas perfeitas. Gente, tem que ter paciência. Quina não dá para fazer correndo. O ideal é você fazer sentado, para você conseguir ver como a espátula está passando pelo bolo e como está ficando. Então, assim, façam as quinas com calma. Mari, eu quero a minha quina perfeita. Calma, tá? Muita calma. Eu já marquei ali, como vocês podem ver, a parte de cima do meu bolo, que é onde vai entrar o bolo de cima. Eu não sou boba nem nada, já marquei ali. E é bom também que limita até onde vai o glitter, né? Que aí eu não coloco o glitter muito mais lá pra dentro do que eu preciso, porque não vai aparecer mesmo. Esse glitter que eu utilizando, ele vem escrito na embalagem como furta-cor, tá? Mas se você não achar esse glitter com esse nome furta-cor, você pode utilizar um glitter prata ou prateado, que é provável que você tenha o mesmo efeito. Ele é muito parecido com glitter prateado, com glitter prata, tá? Pausa para dar um abraço no meu bebezinho que acordou e voltamos pro bolo. Depois de preencher com glitter, eu vou começar a confeitar o bolo menor. O bolo menor, ele é um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, como eu falei para vocês, e ele é um bolo leve. Então, na hora de confeitar, pode ser que ele fique correndo aí da bailarina para lá e para cá. Por isso, eu passo um pouquinho de glucose de milho na bailarina para poder colar ele aí, né? Fixar ele um pouquinho nessa bailarina e eu conseguir decorar ele com mais facilidade. Você pode colocar também um pouquinho do próprio recheio do bolo, mas eu nunca tenho recheio sobrando, então eu vou usar a glucose de milho. Coloquei o meu bolo no guindaste caseiro. Tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer o guindaste. Vai lá na lupa e coloca assim: guindaste caseiro, guindaste de bolo, mundo doce da Mari. Vai aparecer o vídeo onde eu ensino como fazer o guindaste caseiro. Gente, esse guindaste é vida, porque ajuda muito na hora de transportar um bolo para cima do outro. E o que é esse guindaste? São 2 discos de isopor, aquele disco de pizza, e um pega-balão com a pontinha queimada para ele não soltar. Faça um furo no meio, faça esse esquema que vocês viram aí de colocar o bolo no guindaste e pronto, é só começar a confeitar. Pode acontecer de quando você estiver trabalhando com o guindaste, o seu bolo ficar um pouquinho bambeando, tá? Tem uns esqueminhas para isso não acontecer, mas se acontecer, vai com calma, que no final das contas dá certo também. E daí, então, eu começo a repetir todo o processo que eu fiz no bolo de baixo, eu vou fazer no bolo de cima. Vou repetindo aí. É um pouquinho chato de trabalhar com esse caninho na parte de cima do bolo, mas é uma questão de costume. Depois que você acostuma a trabalhar com ele, aí ele nem parece que ele tá ali, aí você vai de boa. Pessoal, quero lembrar vocês que aqui embaixo, no box de informações, tem um link para você fazer o meu curso online, que está com 50% de desconto. Você pode comprar o curso completo para aprender massa, recheio, decoração, ponto do chantilly e tudo mais. E você pode fazer também o curso, um módulo ou outro, né? Ou o módulo de massa, ou o módulo de recheios, ou o módulo de chantilly. Fica a seu critério, tá? E também eu tenho um curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aula de chantilly e de pasta americana completa. Massa, recheio, decoração, estruturação em bolo de andar, como fazer o guindaste caseiro, como estruturar um bolo, como blindar um bolo de andar. Tudo isso eu ensino nos meus cursos, tá? E o WhatsApp para compra do curso aqui embaixo no box de informações. Julho já está esgotado, mas já estou vendendo as vagas para agosto, ok? Então, pessoal, com a ajuda de uma espátula, eu soltei o meu bolo da bailarina, levantei e coloquei em cima do outro bolo. Só isso, tá? Bem simples. Tô dando uma olhadinha
para ver se meu bolo tá bem centralizado, se tá no lugar certinho. E agora sim eu posso descer esse caninho. É importante que eu desça esse caninho, que ele ultrapasse, que ele passe de um bolo até o outro, para garantir que esse bolo não vai correr de um lado para o outro no transporte. Então eu sempre uso um caninho, quando é bolo de chantilly, eu sempre utilizo um caninho transpassando os dois bolos, tá? Para garantir que esse bolo aí não vai correr para lá e para cá, e às vezes até mesmo acabar caindo mesmo, tombando mesmo. Às vezes ele dá uma andadinha pro lado pro outro, beleza, e se tombar? Então esse caninho tá aí para garantir que isso não aconteça. Fechei o buraquinho, coloquei mais um pouco de glitter e agora eu vou colocar o meu topo. Gente, esse topo eu vi na internet num outro bolo e a gente transformou ele um pouquinho, né? Mexeu um pouquinho nele pra virar um bolo de andar, um bolo de um andar só. E a gente mexeu, quando eu falo a gente, eu e a pessoa que faz o meu topo, que é a Larissa. Ela que fez esse topo, ficou maravilhoso. Eu vou deixar o arroba dela passando aqui pra vocês entrarem em contato com ela. Ela é aqui de Belford Roxo também, tá? Então aí você vai ter que conversar, ver se ela entrega em outros lugares, como que vai ser. Mas ela faz um trabalho maravilhoso, um trabalho incrível. Os meus topos são todos feitos com ela, o arroba dela tá passando aqui pra vocês, tá? Fui colocando. Ah, deixa eu falar uma outra coisa. Essa comemoraçãozinha da minha filha, eu mostrei tudinho, todos os preparativos, um por um, lá no canal Cantinho da Mari. Então, se você quer ver eu fazendo os docinhos, quais docinhos foram, como que ficou a decoração, tudo, corre lá no canal Cantinho da Mari, se inscreve, o canal é excelente. Eu mostro sempre a minha rotina de confeitaria por lá, de confeiteira. Lá eu tô sempre mostrando meu dia a dia como confeiteira, os bolos que eu faço, os bolos que eu faço à pronta entrega. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Então vai lá conhecer e se você gostar já se inscreve, tá? Que vai ser bom ter você por lá, me acompanhando nesse lado também, né? Vendo os bastidores dos bolos que aparecem por aqui. Coloquei todo o meu topo, essas borboletinhas flutuando no araminho, ficaram lindas. E aí, essas outras borboletinhas, elas eram pra colocar no cupcake, mas eu achei que no bolo ela ficou perfeita. Aí eu coloquei no bolo, achei que ficaram lindas. E tá num tom de lilás diferente do tom do bolo, então achei que ficou perfeita. Gente, olha só. Esse é o resultado final do bolo. Mas não sai daí, porque eu já vou te mostrar cortando esse bolo e também te mostrar as fatias, tá? E esse bolo, ele deu para a quantidade de pessoas que haviam aqui, tinham 19 pessoas, sobrou para a maioria das famílias levarem para casa, todo mundo levou um pedaço para casa. Então, assim, rendeu bastante, rendeu bem. Gente, olha só. Então, esse é o resultado final do bolo de hoje. Não sai daí para ver esse bolo sendo cortado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @MundoDoceDaMari. Se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Fica aí com o bolo sendo cortado. Tchau!